Agora sim, a gente pode já iniciar, né, nosso momento. Deu o horário aqui de tolerância já, são 9h05 da manhã. Pessoal, muito bom dia a todos. Conforme o restante do pessoal for chegando, eu vou liberando aqui, tá? Mas a gente tem que iniciar, para quem chegou no horário, né, de forma pontual. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo tranquilamente, vocês me sinalizam aí. Pronto, perfeito. Se caso alguém tiver com dificuldade de me escutar, manda aí no chat, né? Sair da reunião e acessar novamente funciona também em alguns casos, para quem está com dificuldade, mas perfeito. Estou vendo aqui que todo mundo já está conseguindo me ouvir, está conseguindo me ver. Então, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, iniciando o nosso ano letivo, né, de 2026. Desejo para vocês muita paz, muita prosperidade, muito sucesso nesse ano, né, que todas as suas, os seus planos, os seus projetos, eles deem certo esse ano, que todos os seus sonhos, eles sejam realizados. É importante a gente iniciar essa reunião com esse sentimento, né, de que a gente recebeu uma nova chance e que a gente vai ter aí 12 meses para realizar esses nossos sonhos, né, e fazer valer a pena o nosso ano de 2026. E, como eu falei para vocês, é muito bom ter vocês aqui em mais um ano, né? Estou vendo aqui pessoas que já estão com a gente há bastante tempo, como eu sempre falo nas reuniões, e é muito bom a gente ver que cada ano que passa, essas pessoas continuam aqui com a gente tem uma afinidade, né? E eu gosto muito desse relacionamento. Tem pessoas que me mandam mensagem diretamente no meu privado, né? Darlan, me ajuda com isso daqui. Darlan, eu tenho essa demanda. Isso é legal, porque a gente tem um vínculo, né? É um vínculo de colegas mesmo, de amigos. Então, acho que isso é importante. Isso faz com que o nosso trabalho ele seja um trabalho mais leve. Então, muito obrigado por vocês que ainda continuam com a gente, que confiam no meu trabalho. Como eu sempre falo, como eu falei, né, na nossa última reunião de 2025, isso é muito importante para a gente, porque faz com que a gente acredite no nosso trabalho e melhore ainda mais o nosso sistema, a nossa forma de trabalhar. Isso é muito importante para que a gente continue evoluindo também. Perfeito, pessoal. Sem mais delongas, tá? Eu gostaria de iniciar também essa nossa reunião com uma mensagem bíblica, né, com um versículo bíblico, que é um versículo que me segue por toda a minha vida, que é Hebreus 11:1, que fala sobre a fé. Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É basicamente quando a gente precisa de algo, quando a gente necessita de algo, né? Talvez uma cura, talvez um bem material, talvez algo que só você saiba, né? E aquela coisa que você busca, ela não está visível. Então, você ainda não consegue enxergar ela não está palpável, você ainda não vê aquilo. Mas você sabe que com fé você consegue alcançar aquilo. Se você acreditar, se você depositar toda a sua fé naquilo que você busca, naquilo que você deseja, na cura, na melhoria, né? Eu quero passar em um concurso, eu quero passar em uma determinada faculdade, né? Por mais que alguma das vezes pareça distante, a gente sabe que com a fé a gente consegue alcançar, que é a crença, né? A gente depositar a crença naquilo que nós estamos buscando. Então, esse versículo, ele percorre toda a minha vida e eu acho muito válido a gente iniciar essa reunião falando sobre fé, sobre aquilo que a gente consegue alcançar apenas pelo nosso acreditar, pela nossa crença, né? E pela nossa busca, e nunca deixar de sonhar aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Então, vamos lá, dar início ao nosso momento, né? A nossa reunião. Nossa primeira reunião aqui de 2026, nós vamos seguir o ano de 2026 da mesma forma que nós fizemos em 2025. Então, nós teremos uma reunião a cada mês, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. Eu não falei os outros meses porque eu acabo me confundindo, não sei se é abril, se é maio, tá? Mas perfeito, a gente vai fazer uma reunião a cada mês, assim como a gente fazia em 2025, com o objetivo de orientar vocês e trazer informações importantes e também ouvir vocês, que eu acho que é muito importante. Ter esse contato, ter esse tete-a-tete, isso é muito importante para que a gente consiga estar resolvendo problemas, né? Entendendo situações, entendendo demandas. Então,
Os municípios, né, que não me mandam mensagem, vão ter esse momento aqui para conversar diretamente com a gente, com a equipe está aqui, né, os analistas estão aqui, então a gente quer esse momento com vocês para que a gente consiga entender e ajudar vocês nas melhorias aí das demandas do município. Então, vamos lá. Iniciando aqui com o nosso sumário, tá? Então, a gente vai falar sobre os fechamentos das turmas do ano de 2025. Tem alguns municípios que começam a fechar as turmas, né? Faz a finalização do ano letivo através do ano seguinte, ou seja, de 2026. Então, o município espera, né, todo o processo de findar para conferir para 2026 com calma, conferir, porque 2025 a gente sabe que é uma correria, é todo mundo querendo fechar, é todo mundo emitindo documento, né, e às vezes acaba não dando tempo. Então, alguns municípios preferem deixar para que a finalização seja feita no ano seguinte, com mais calma, com paciência, para organizar tudo direitinho. Isso não é problema nenhum, tá? Os municípios que já conseguem se organizar em 2025 e fazer o trabalho, excelente. Mas quem ainda não finalizou, a gente vai falar sobre esse processo de fechamento. Tem as dicas importantes, né, que a gente vai falar também sobre manuseio do sistema, sobre o que devemos fazer com a criação de turmas em 2026 e outras situações, tá? Criação, modificação e redefinição de ferramentas dentro do sistema. Então, eu vou falar os impactos que isso tem na gestão do município, quando a gente pede para trocar uma informação de um documento, né? Darlan, eu quero que você mude a frase desse documento aqui, o impacto que isso pode causar. Isso pode ser feito, claro. Darlan, eu quero que você mude essa ferramenta aqui, eu quero um modelo novo esse ano, eu quero um diferente, eu quero mais simples, mais fácil, né? Ou até mesmo quero deixar mais complexa. Municípios que preferem deixar um pouquinho mais complexo, né? Trabalhoso. A gente fala, não, pessoal, vocês têm que trabalhar com o mais simples possível para não dar dor de cabeça para os professores. Aí o município vai lá e coloca 10 campos de livre digitação para o professor preencher ali manual, né? Aí eu falo, Jesus amado, e depois questiona porque o professor reclama de estar utilizando a ferramenta, tá? Então, acho que meu pai está me ligando aqui. Deixa eu só recusar a chamada aqui rapidinho. Deixa eu só falar para ele que eu estou em reunião, porque notifica aqui no notebook, fica atrapalhando a nossa ligação, tá? Bom, perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Temos os módulos integrados, tá? Os módulos integrados são relacionados aos módulos, além daqueles módulos que vocês já conhecem dentro do sistema. Os módulos integrados, Darlan, dei um exemplo, a gente tem o EducaSenso, a gente tem agora o SGP, que inclusive o SGP já está em funcionamento, tá? Os municípios aí que foram contemplados, né, como o Riacho de Santana, que está aqui também, que eu vi, como Caravelas e outros municípios que a gente estava em contato, verifique se já saiu a janela, né, de abertura, de migração das informações, para a gente poder iniciar, tá? Assim que abrir a janela de migração, vocês nos comuniquem para que a gente oriente vocês como que deve ser feito o processo. E ficou algo sensacional, né? É um processo de integração que as informações elas vão de forma automática, diferente do EducaSenso. O EducaSenso a gente gera um arquivo e, através do API que nós criamos no SGP, as informações elas são transferidas, né? Como se a rede estivesse interligada ali do sistema SGP com o sistema Bravo. Mas estão interligados sim, tá? Então, módulos integrados são esses módulos, como que eu falei para vocês, o Censo, o SGP, como o GED, o GEP, que é a assinatura eletrônica, né, dentro do sistema. A gente tem também a gestão financeira, nós possuímos também o Webhook, nós possuímos o Willy, né, que o pessoal pretende dar início e vazão esse ano, ok? E eu vou explicar para vocês como que se dá esses módulos integrados e como o município ele pode utilizar esses módulos integrados, então vou explicar tudo direitinho para vocês. Vou falar sobre a criação de turmas, sobre a migração dos alunos, né, que é feito de um ano para o outro, envio de documentos e solicitação de reuniões. Ou seja, quando o município ele pede para a gente ir até o município, né, Darlan, eu preciso de um momento presencial. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês também, né, sobre como é que funciona essa nossa dinâmica, sobre quando o município ele pode solicitar, tá?
Então, eu queria explicar para vocês, para que a gente já comece o ano letivo de 2026 já bem informados, né? E que as coisas fluam de uma maneira muito mais tranquila agora em 2026, para que a gente consiga evoluir com o trabalho e melhorar aí as ferramentas que a gente tem dentro do SG Bravo, tá? Então, perfeito. Vamos lá. Vou dar continuidade aqui. Então, como eu falei para vocês, nosso primeiro tópico ali era para falar sobre o fechamento de turmas, tá? Vocês só conseguem adicionar, né, criar novas turmas em 2026 e inserir os alunos, né, que estavam no ano anterior, os alunos da casa, por exemplo, vocês só conseguem fazer esse trabalho se o ano de 2025 estiver fechado. Então, se um aluno ele está com a situação de matriculado em 2025, você não consegue matricular ele em 2026. Então, isso é muito importante vocês saberem, para que vocês fechem todas as turmas de 2025, tá? Antes de iniciar com a migração desses alunos para 2026. Deixa eu permitir aqui mais uma pessoa. Então, isso é muito importante, tá? O sistema ele não permite que seja feita duas matrículas. Isso que a gente tem algumas situações, como, por exemplo, o aluno que está no regular e está no AE. Então, a matrícula do regular é como matriculado, e a matrícula do AE é como aprovado com avaliação descritiva, ou aluno do atendimento educacional especializado, aluno PCD, certo? É muito importante vocês saberem disso. Então, a gente não consegue fazer a gente não consegue ter duas matriculado para o aluno, seja no mesmo ano letivo ou em um ano letivo anterior e no ano letivo seguinte. Fechem todas as turmas, tá? Da forma que deve ser fechada. Então, a gente tem a opção fechamento lá nas turmas de 2025. Darlan, não está aparecendo fechamento para mim em 2025. O que pode ser? Talvez o período de fechamento ele foi se encerrado. Aí vocês têm que solicitar para o analista fazer a liberação, tá? É importante também que vocês analisem os quantitativos de alunos que vai estar lá na Secretaria de Educação. Isso no dashboard da Secretaria de Educação, para verificar a quantidade de aprovados, de reprovados, de desistentes, de evadidos e assim por diante. Então, é muito importante que seja feito, de fato, um fechamento, seja feita uma análise, né? Então, as escolas informou que fechou, confira, veja os relatórios, se está tudo batendo, né? Em relação aos dados, aos quantitativos, verifique todas as informações possíveis, para só depois vocês iniciarem o ano letivo de 2026 da forma que deve ser, né? Fechando o ano letivo anterior, para que vocês não tenham nenhum problema em relação a resultado de alunos, né? Ou até mesmo qualquer outra situação que vocês possam identificar aí nesse processo de verificação. Tá bem? Então, aqui, a gente tem falando também sobre os registros de notas e frequências, né? Registros de notas e frequência final, classificação dos alunos como aprovado, transferidos, retidos e etc., tá? E vocês vão perceber que no sistema a gente tem algumas situações, né, que elas são divergentes, né? Então, a gente tem aí divergentes que eu me refiro na nomenclatura. Então, tem municípios que vai utilizar aprovado, tem municípios que utiliza aprovado por reclassificação, mas um aprovado, ele vai sair no resultado de aprovado. Tem municípios que utiliza aprovado por recuperação, é aprovado do mesmo jeito, né? Então, ele sai no quantitativo de aprovados, tá? Por que eu estou explicando isso? Pode ter algumas situações que vocês possam questionar. Darlan, no relatório aqui, ó, não está saindo, o quantitativo de aprovados ele está incorreto. Talvez o sistema, ele só pegou o quantitativo de aprovados, né? Ele não colocou as outras situações de aprovado por recuperação, aprovado por classificação, né? Isso são relatórios específicos, tá? No geral, os relatórios do sistema, ele já pega esses quantitativos. Então, o sistema entende. O que é aprovado? Aprovados são todos os alunos que foram aprovados. Então, mesmo aprovado por recuperação, aprovado por reclassificação, aprovado por conselho de classe, é tudo aprovado. E ele joga lá dentro das tabelas, das colunas, né, dos relatórios para trazer o quantitativo de vocês. Tá? Mas se tiver alguma coisa que não esteja batendo, não, o resultado não está de acordo. Vocês podem informar para o analista ele vai fazer esse processo de análise, de verificação, de documentação,
envia para o setor de análise pedagógica para a gente fazer um acompanhamento e envia para o setor de programação, para que o pessoal consiga identificar o erro, né? Então, o analista ele já traz o erro para o programador só vai programar e corrigir aquilo que está sendo pedido, tá? Então, perfeito, acho que deu para vocês entenderem aqui, né, sobre essa importância do fechamento. Tem municípios que já fizeram esse processo de fechamento aí no ano anterior, mas tem municípios que ainda estão nesse processo, ok? Dica importante aqui, ó, que foi colocado pela nossa equipe, que é a revisão de notas e frequências, então verificar os relatórios, verificar as atas antes de fazer o fechamento, né? Então, para a gente fazer o fechamento, alguns municípios precisa fechar para o resultado sair na ata. Outros municípios, o resultado ele já sai na ata, né? Ele já faz os cálculos de acordo, então aquele resultado que está no ambiente do professor, ele já sai dentro do documento. Outros municípios precisam fazer o fechamento, o resultado ele sai na ata, né? Resultado de aprovado, de conservado, de evadido, etc. Certo? Acompanhamento do coordenador, então a gente já fala sobre isso, né, que principalmente tanto o coordenador da escola que tem esse papel, então qual é o papel do coordenador da escola? O coordenador da escola ele tem esse papel de fazer esse acompanhamento, de verificar se o professor está inserindo desde a primeira unidade, seja os registros de notas, de frequências, de aula, etc. Isso daí a gente já falou durante todo o ano letivo, né? Situações dos alunos. Então, durante o fechamento, a gente precisa aí definir a situação de cada aluno. Alguns municípios têm esse fechamento de forma automática, outros municípios têm que fazer o fechamento ali manual. Inclusive, a gente teve uma situação, do início do ano passado, um município ele solicitou para que fosse feito o fechamento de forma automática. O resultado tinha que sair de maneira automática ali no fechamento de turma, né? E aí isso gerou algumas complicâncias, porque a gente acabou não analisando e entendendo como é que era feito os processos no município, né? Isso acabou gerando problemas, porque antes era o gestor da escola que informava o resultado. Então, na verdade, todo mundo está como aprovado, né? Ele só iria fechar e sinalizar quem está reprovado. Só essa situação, tá? E aí bagunçou tudo, a gente teve uma dor de... Então, é importante a gente entender primeiro como é que funciona o processo no município, né? Tem conceitos, como é que vai se dar na educação infantil, antes de fazer alguma solicitação. Por isso que a gente, às vezes, demora para entregar algum pedido no município, principalmente quando é referente a alguma alteração, alguma modificação, porque é feito um processo de análise, é passado por diversos setores para verificar se pode ter alguma situação que a gente não esteja enxergando, que o coordenador que pediu, né, não esteja enxergando ali no momento. Então, Darlan, eu quero que você crie um botão tal, porque isso daqui vai melhorar. Pá, a gente cria o botão. Mas aquele botão acabou ocasionando em situações que a gente não preveu, que a gente não conseguiu enxergar. Então, ao clicar naquele botão, gerou diversas situações que a gente acabou não vendo. Então, por isso que é preciso a gente ter um pouquinho de calma nas análises das informações, tá? O pessoal que levantou a mão, tá? Que está passando informações aí no chat, eu vou abrir um momento no final, como sempre a gente abre, e aí eu vou deixar vocês falarem, tá? Então, vocês podem continuar com a mão levantada para entrar na fila aí, vocês podem ficar à vontade, ver se tiver alguma coisa para falar, que aí a gente abre esse momento, viu? Bloqueio de edições, então, após conclusão desse processo de fechamento, né, o sistema, ele fecha as turmas, então, fechou a turma, o professor não consegue mais inserir uma nota, o professor não consegue editar frequência, e, entre outras situações. A gente só consegue, o professor só consegue quando a turma está aberta. Fora isso, o professor ele não consegue fazer o processo de edição. Isso é um processo de segurança, tá? Darlan, verificamos aqui que teve um professor que acabou não inserindo a nota de um aluno, ou teve um professor que inseriu errado, algo do tipo. Isso o próprio coordenador do município pode fazer, né? E o próprio gestor da escola, se eu não me engano, acredito que ele possa inserir também a nota. Depois o pessoal da análise aí me confirma se é isso mesmo, viu? Lisiane, Laisa, Camille e Fábio.
o gestor, ele consegue inserir a nota? Consegue inserir a média. A média, pronto, perfeito, exatamente, é isso mesmo. Então, as notas, né, das avaliações não é possível inserir, mas a média da unidade, do bimestre, trimestre, é possível sim inserir. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Vocês vão anotando aí as dúvidas de vocês, tá? Se vocês querem complementar com alguma coisa, para no final a gente poder ter esse bate-papo. Como eu falei para vocês, já que comecei a falar sobre isso, sobre criação, modificação e redefinição de ferramentas, então, todas as ferramentas que nós temos dentro do sistema, elas são planejadas, né? É feita uma arquitetura da informação, é feito um mapa, como se fosse um mapa mental, né? Não sei se vocês já viram aquele sistema de mapa, onde tem uma informação, um quadradinho com a informação e várias linhas que vão interligando a outras informações, e aí diversas informações. Então, é isso que nós criamos quando a gente cria, por exemplo, um registro de aula. Então, o registro de aula, ele vai ter um campo de livre digitação, aquele campo de livre digitação deve se comunicar com esse relatório, com isso daqui, e aquele campo de habilidades vai se comunicar com o ambiente que a gente lança habilidades, que se comunica também com o relatório, enfim, é um efeito cascata, né? Então, são diversas camadas que existem ali até a gente chegar, de fato, na ferramenta que vai ser entregue para vocês. Quando a gente fala de criação de uma ferramenta, nós estamos falando de um processo onde não é a manutenção do software. A manutenção é justamente manutenção evolutiva, manutenção de melhoria, né? Quando a gente fala de criação, quando o município fala bem assim, eu quero criar uma ferramenta nova, eu quero criar um novo registro de aula, eu quero criar essa funcionalidade no sistema, a gente está falando de um processo que exige uma equipe nova. E essa equipe nova nós possuímos, né? Mas ela tem um custo. Então, toda ferramenta que for criação, ela não entra dentro das demandas do SG Bravo. Ela já entra dentro da demanda da empresa, né? Que é responsável pelo SG Bravo, que cria ferramentas, que cria soluções. Então, quando o município ele pede, isso não se enquadra em relatórios, por exemplo, tá? Então, quando vocês pedem, eu quero um relatório novo, um atestado novo, eu quero um boletim novo, um histórico novo, isso não entra em criação, tá? Quando eu me refiro a criação, estou me referindo a ferramentas. Então, o que seria criação, tá? Dê um exemplo. Criação seria o SGP. Então, nós criamos um módulo que comunica com o sistema do SGP, que é o sistema presença do MEC, via API. Então, teve uma equipe por trás dessa criação, e não foi a equipe de manutenção, ou seja, que dá manutenção no sistema. Foi uma outra equipe, ou seja, nós pagamos para essa ferramenta ela ser criada. Nós destinamos um valor, né, feito um orçamento, e aí a equipe de programação ela faz essas ferramentas. Assim como, por exemplo, a ferramenta do financeiro, assim como a ferramenta do Willy, do Webhook, assim como o SGP. Então, todas essas ferramentas que nós vamos disponibilizando, né, ao longo do processo, elas têm um custo muito alto de criação. Um aplicativo, por exemplo, a gente criar um aplicativo é um valor muito elevado, né? Seria muito bom, né, se a gente tivesse um aplicativo que pudesse fazer o registro de aula, que pudesse fazer a frequência, mas existem algumas limitações na criação. Tanto essa limitação de orçamento, né, essa limitação orçamentária, quanto também algumas limitações técnicas, né? Então, a gente já prevê. Então, por que a gente não cria um aplicativo que vai conseguir, o professor vai fazer tudo via aplicativo? Porque o sistema, ele é um sistema online, né? Quando a gente vai para o aplicativo, a gente trabalha com um armazenamento no próprio celular do usuário. Aí a gente precisaria analisar a questão. Se o usuário perder o celular, essas informações elas vão para onde? Elas vão ser perdidas. Se o celular dá um pane, se o celular precisa ser formatado, se o celular for roubado. Então, são várias situações que a gente coloca, né, para que os dados eles sejam seguros e a informação ela chegue ali da forma que chega hoje, que é em tempo real. Então, quando o professor ele vem aqui, ele muda uma nota, ele vai tique, essa informação, pá, ela já sobe.
tá? Ela já sobe assim para o servidor, né? Para o ambiente do gestor, ele tem que salvar lá embaixo, mas para o servidor, eu já sei que o professor inseriu aquela nota, ele já vai estar lá. Professor registrou. Eu acho que é insert, né? Quando o professor insere uma nota, o pessoal da programação, eles veem como insert. Acho que tem update, né? Eu acho que o update é alteração, enfim, são nomenclaturas de programação. Por que eu estou falando sobre essas questões aqui com vocês, sobre criação, modificação e redefinição de ferramenta? Para que vocês entendam que quando é solicitado uma alteração dentro da plataforma, ou até mesmo uma criação de ferramenta, né, existe um custo para que a gente consiga desenvolver aquilo. O sistema no município de vocês, a gente fornece uma licença de uso do software. Ou seja, uma licença para onde o nosso suporte é manutenção e suporte ao usuário. Não tem essa parte de criação, né? Então, a criação, ela não está inclusa. Mesmo assim, em alguns casos, a gente faz, né? Como vocês já conhecem, algumas ferramentas que a gente desenvolve, que a gente disponibiliza, né? Algumas melhorias, alguns municípios fazem alguns pedidos, a gente acaba fazendo. Mas o que eu queria passar para vocês é para que vocês compreendessem também quando a gente solicitar quando a gente enviar, na verdade, um orçamento. Então, o município ele pediu para que seja feita a criação de uma ferramenta e a gente vai informar o município que aquela criação da ferramenta existe um custo, né? E a gente precisa que o município entenda que tem um custo para criar uma determinada ferramenta e que, se a gente não tiver aquele custo, a gente vai acabar ficando sufocado aqui no gargalo, né? Sem poder criar uma ferramenta que o município espera, sem poder criar da forma que a gente gostaria de criar, né? Com muita excelência, que a ferramenta ela consiga, de fato, desenvolver o que o município deseja, certo? Modificação, como, por exemplo, o município ele pede para que seja alterado a forma com que vai ser feita a frequência. Não quero fazer a frequência dessa forma esse ano, eu quero fazer de outra forma. A gente precisa entender que, quando a gente muda aquilo que já está sendo feito no município, não é só a ferramenta que vai mudar. Então, a forma com que os relatórios vão ler as informações, elas vão mudar, né? E vocês veem que o relatório a gente pega o modelo do município, então, em alguns casos, o município envia a gente um modelo, a gente coloca dentro da plataforma, né, e configura, para que da forma que foi preenchido, as informações vão entrando campo por campo. Quando a gente muda a ferramenta, a gente não vai mudar somente a ferramenta, a gente vai mudar a estrutura do dashboard, a gente vai mudar a estrutura do relatório e de todos os ambientes que recebem ou recebiam aquela informação. Então, por isso que é importante a gente ter muito cuidado na hora de solicitar uma ferramenta, né? E prever, e vocês já estarem conscientes sobre isso, porque vocês mesmos vão poder enxergar e entender isso. Então, quando, por exemplo, a coordenação do município, né, os coordenadores pedagógicos falam assim, eu quero mudar o regime de aula, eu quero colocar isso, quero colocar aquilo, aí vocês já, peraí, se a gente mudar, a gente vai ter que alterar isso, a gente vai ter que alterar aquilo, o professor ele vai ter mais dificuldade, né? Então, a nossa principal preocupação, quando o pessoal fala que quer inserir novas opções no registro de aula, né, novas funcionalidades, a nossa preocupação é com o professor. Se o professor ele já acha um pouco complicado e difícil registrar as informações, imagine com muitos dados e muitas informações ali naquele ambiente. Aí acaba complicando ainda mais, ok? Então, toda solicitação de modificação, de alteração, redefinição e criação, ela passa por uma análise. E é muito importante que os pedidos, quando, por exemplo, Darlan, no próximo ano, a gente vai ter uma alteração, a gente vai ter uma mudança, né? Já foi comunicado com a secretaria, vamos marcar uma reunião para a gente discutir, para a gente já começar a entender se é possível, se não é possível. Isso é muito importante que vocês façam, para que a gente entenda que a solicitação está sendo feita com muita antecedência, né? Então, chegou no final do ano letivo, meados de novembro, Darlan, precisamos de uma reunião, envia um ofício para Darlan, ou quando eu falo Darlan, né, eu falo toda a equipe do SG Bravo. Então, envia um ofício para a equipe do SG Bravo, informando que vai ter alteração, da necessidade, da importância e tudo mais, para que a gente esteja ciente e consiga ajudar vocês aí no que for preciso, tá? Mas lembrando que, caso seja alguma criação, eu quero criar uma ferramenta nova, é algo novo, né, que vai servir somente para o meu município, não vai servir para município, para nenhum outro, vai ser do meu município.
aí é uma criação. Aí é basicamente como se o município estivesse comprando uma ferramenta, né? Aí a gente vai ter que criar essa ferramenta exclusiva para o município. Perfeito, pessoal? Falei demais, né, sobre esse tópico aqui, mas é importante a gente falar sobre isso. Módulos integrados, eu acho que eu até dei uma prévia para vocês, falando sobre esses módulos integrados, né, que é basicamente o SGP, o GEP, o reconhecimento facial, que eu não tinha falado, né, do reconhecimento facial, o webhook, o EducaSense também ele é um módulo integrado, né? Então, o SGE Bravo, ele trabalha na esfera pedagógica, administrativa e esses módulos integrados, né? Que permitem com que a gente se comunique com outros sistemas. Inclusive, eu não gosto de falar, né? Porque senão o município começa a me cobrar e fica cobrando e fica aquele negócio durante o ano todo, assim como foi com o SGP, né? Que eu quando lançou o SGP, eu já falei para o pessoal que a gente conseguiria se integrar, e aí acabou demorando muito mais do que a gente gostaria que demorasse, porque a gente ficou em comunicação com a equipe do MEC, e aí as coisas foram acontecendo de forma lenta, né, foram liberando de forma lenta, e aí acabamos que só conseguimos finalizar o SGP na última janela de 2025, tá? Mas nós queremos integrar agora com todos os outros programas do governo, tá? Então, é uma possibilidade aí, por exemplo, a gente se integrar com o sistema 7, que é o sistema de transporte. Pessoal, aí eu vou pedir muita calma para vocês, essa reunião está sendo gravada, tá? Então, eu estou falando que é uma possibilidade da gente se integrar. Não estou falando que ainda vai ser feito esse ano, tem essa possibilidade, tá? Assim como os outros programas também, como, por exemplo, o Bolsa Família e outros programas. O SGP hoje, ele acontece de forma integrada, como eu falei para vocês. Então, é uma comunicação direta com o sistema do MEC, tá? E se nos outros sistemas tiverem essa possibilidade, vai acontecer também a mesma forma. Se tiver como a gente integrar uma API, que é uma comunicação direta, a gente consegue integrar. Se não, vai ser feito através de uma planilha, né, de uma exportação, assim como o EducaSense. Certinho? Perfeito? Mas lembrando, minha fala, mais uma vez, eu estou dizendo que é uma possibilidade. Vocês não vêm já depois dessa reunião mandar mensagem, o set está pronto, que é o que o pessoal fica, né? Fica no meu pé. Mas, como eu falei para vocês, é uma possibilidade. Mas o nosso objetivo é melhorar o trabalho da Secretaria de Educação, das escolas, né? Por mais que, às vezes, alguns municípios não sintam isso, o nosso principal objetivo é esse, é fazer com que o sistema, ele seja um sistema evoluído, ele seja um sistema bom, né? É claro que a gente não vai ficar poder se adequando a cada nova bolha que existe, né? Como, por exemplo, inteligência artificial. Imagine que incrível seria colocar um chat de inteligência artificial ali no sistema, né? O ChatGPT é uma empresa enorme, pessoal, uma empresa gigantesca, eles têm muito dinheiro mesmo. E a gente depende, né, de recursos para fazer algumas inovações no sistema. E a gente tem que ser sincero também, porque o recurso não é um recurso grande, né, que chega para a gente fazer esse tipo de processo, esse tipo de inovação. Não estou reclamando, né? Não estou falando que a gente ganha pouco, nem nada disso, mas eu estou falando que esse tipo de inovação exige muito dinheiro, tá? Mas é algo que talvez futuramente a gente também consiga integralizar no sistema. Como eu já falei, tem o Willy, né? Que é uma ferramenta de inteligência artificial que já está em teste, que a gente começou a testar desde o ano passado, e isso é um processo que acontece, né? Então, a gente fala sobre o lançamento de uma ferramenta e a gente vai testando. A gente está colocando agora, inclusive eu vou lançar no material de atualização do mês, que é a ferramenta de múltiplos acessos. O que seria esse múltiplos acessos? Com um único usuário, eu consigo acessar como gestor, eu consigo acessar como professor, eu consigo acessar como coordenador, né? Então, isso com uma única senha, um único usuário, uma única senha. Isso já é uma inovação muito grande que a gente vai trazer para esse ano, né? Que ficou da gente lançar nos outros anos, mas que já está quase sendo finalizado aí, que é os múltiplos acessos. Ou seja, a gente vai poder... um diretor que também é professor, ele vai conseguir acessar tanto como diretor quanto como professor com um único usuário e senha. Sem aquela necessidade de cadastrar 2 vezes, né? Que é o que a gente faz, sarmentos. Mas, enfim, perfeito, espero que vocês tenham entendido isso daqui, tá? É muito importante, como a gente está falando de início de ano letivo, nós estamos falando também sobre configuração para o ano de 2026. Então, configurações, a gente se refere à criação de turmas, à inserção da etapa, à inserção da matriz curricular,
a inserção do calendário letivo, a migração do referencial ou lançamento de um referencial novo, a migração da ficha de habilidades e outras funcionalidades que existem nesse processo de início de ano letivo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque essa é uma das etapas que vai exigir mais calma e mais orientação para as escolas. Vocês sabem que se a gente lançar uma matriz curricular errada, é um BO muito grande, se a gente identificar isso só no meio do ano letivo. Como é que a gente vai corrigir, sendo que todas as informações elas foram lançadas na matriz do primeiro ano, e a matriz que deveria ser inserida era a matriz, por exemplo, do nono ano? Como é que eu vou migrar as informações, sendo que são códigos de disciplinas diferentes, conteúdos e informações diferentes? Então, um exemplo, né? Um exemplo bem louco aqui, mas é um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Assim como a etapa de ensino, né? Tem alguns municípios que acabam errando na etapa, principalmente a etapa do EJA, e etapas muito seriadas. Então, a gente tem algumas etapas muito seriadas dentro do sistema, que é, por exemplo, a etapa da educação unificada, que vai de 0 a 5 anos. Então, alguns municípios, eles não entendem que ali deve-se ter alunos de 0 a 5 anos, né? Algumas escolas, né? Estou referindo às escolas, quem lança e acaba errando. Então, eles acabam não entendendo que aquela etapa de 0 a 5 anos é uma turma unificada, não é uma turma somente de pré-escola. Aí eles só colocam alunos da pré-escola com a etapa de 0 a 5 anos. Aí isso é um problema, porque as informações, elas também são inseridas na etapa, né? E aí pode perder dados, porque o ambiente do professor, ele é ligado à etapa de ensino que está sendo informado. Se eu coloco na turma a etapa do primeiro ano, o sistema ele vai entender que aquela turma precisa da configuração do primeiro ano. Então, manda todas as ferramentas do primeiro ano para aquela turma. Se eu coloco a etapa do nono ano, o sistema ele vai entender que aquela turma é uma turma de nono ano. Então, manda todas as configurações que nós fizemos para a etapa de nono ano. Porque a gente configura as etapas uma por uma, né? Então, eu configuro a etapa do primeiro ano, às vezes não é assim, né? Às vezes eu falo bem assim, ó, do primeiro ao nono ano eu quero essas ferramentas, do sexto ao nono eu quero essas ferramentas. Então, funciona dessa forma, né? Por isso que a gente precisa de atenção, e aí por isso que eu preciso que vocês se comuniquem também com as escolas, falando sobre essa importância de ter muita atenção e tirar essas dúvidas, né? A etapa do EJA mesmo, o EPJAI, o EJA, né? O EJAI, na verdade, como é falado em alguns municípios, existem 3, anos iniciais, anos finais e uma terceira, que é anos iniciais e anos finais tudo junto. Ou seja, alunos que vão fazer naquela turma todas as etapas do EJA. É como se fosse uma turma multisseriada do EJA, né? Então, eles vão fazer do primeiro ao nono ano em uma única turma, tá? E aí o pessoal acaba confundindo, ou coloca errado, né? Coloca a etapa dos anos iniciais em uma turma que é dos anos finais, ou vice-versa, tá? Então, por isso que é importante ter muita atenção na nomenclatura da turma, né? Deixa muito claro para as escolas como que deve ser feita a nomenclatura das turmas, de uma forma objetiva, de uma forma simplificada, né? Sem caracteres, até o sistema bloqueou alguns caracteres, né? Não é possível você inserir, o sistema ele já bloqueia caracteres, porque o censo ele não aceita. Então, deixar as informações mais enxutas, mais objetivas, né? Mais qualificadas, para que vocês consigam ter essas informações. E para quem migra para o EducaCenso, o nosso censo, o EducaCenso, ele começa agora, tá? Então, o EducaCenso, ele não vai começar na última quarta-feira do mês de maio, como sempre acontece, ele começa agora, desde a criação da turma até a informação da matriz, da etapa, né? Tem a primeira etapa, depois a matriz, e assim, consequentemente, tá? A gente vai informando os outros dados. Muito importante já verificar, acompanhar as escolas. A gente faz um acompanhamento também, né? Até o final do mês aqui a gente já vai fazer um acompanhamento para verificar quais municípios já iniciaram, quais não iniciaram, quais preencheram correto, o que está faltando, o que preencheu errado. Então, esse é o start para as escolas iniciarem com o EducaCenso de forma adequada, de forma tranquila, sem correria. Se deixar tudo para o meio do ano, a gente sabe que vai ser uma correria. No ano passado, a gente teve um contratempo com o EducaCenso, porque mudou a plataforma, né? Então, o EducaCenso, ele mudou a plataforma e só abriu para quem migra, eu acho que quase 1 mês e 10 dias depois, e ainda foi uma bagunça, né?
Mas, enfim, então a gente precisa se preparar, deixar tudo organizado, tudo muito bem estruturado, para que quando tiver essas adversidades nos processos, né, que não dependem da gente, a gente chegar tranquilo. Não, a gente só vai ter 10 dias para migrar? Tranquilo, né? O meu sistema está todo limpo, está todo enxuto, as informações estão inseridas, alunos com transporte, alunos com deficiência, né? Está tudo perfeitamente inserido, certo? Então, muita atenção nesse início letivo com a inserção das informações. Migração dos alunos de um ano para o outro, eu já falei isso daqui no início, tá? Então, eu vou pular essa parte aqui, mas é basicamente aquilo. Para a gente conseguir migrar os alunos de 2025, a turma tem que estar fechada, então o resultado dos alunos tem que estar informado. Nós só conseguimos migrar alunos aprovados. Alunos reprovados tem que ser feita a matrícula manual. Da mesma forma, quando chega um aluno novo, né, a gente vai lá em matrícula 2.0, já eu posso até apresentar a tela do sistema, se alguém ficar com dúvida, se alguém quiser que eu mostre alguma coisa, vocês podem ficar à vontade de me pedir, tá? E, então, alunos reprovados a gente matricula dessa forma. Alunos aprovados a gente migra, se for com a etapa subsequente, ou seja, do primeiro ao segundo, tá? Do segundo ao terceiro, do terceiro ao quarto, certo? Darlan, dá para migrar alunos que vão para uma outra escola? Não, não tem como. Aí tem que ser feita a matrícula, tá? Então, se o aluno, ele saiu do 5º ano de uma escola, então naquela escola ele vai estar tudo como aprovado. A escola que fechou não faz nada. A escola que fechou aquela turma ali, né, colocou o resultado, deixa os alunos como aprovado. Darlan, muda a situação para transferido, já que eles vão para outra escola? Não, não muda não. Eles são aprovados na sua escola. Eles não são transferidos, tá? E aí a escola que vai receber, a escola B vai montar a turma, vai lá no menu matrícula 2.0 e vai matricular aluno por aluno que for entrar nas turmas do 6º ano. Assim como também do 9º ano. Então, no 9º ano, fechou a turma, não precisa fazer mais nada. Aí é só o ensino médio, né, que não está dentro do sistema aí, que vai fazer o processo. Certo? Entender essa parte, né? Perfeito. Envio de documentos, né? Como eu falei também, a gente tem aí os envios de documentos. Por que a gente pede ofício, né? Então, vocês veem que a gente pede ofício assinado da matriz curricular. Assina o ofício para a gente, vocês mandam a matriz para a gente, mas eu preciso de um ofício. Que esse ofício, ele vai resguardar tanto o município quanto a gente. Então, a gente está recebendo a matriz, ó. Foi essa matriz que nós recebemos e essa matriz que tem que estar lançada no sistema. Darlan, mas não é dessa forma. Vamos olhar na matriz, vamos ver como é que está aqui na matriz que foi enviada, tá? Se tiver da forma, né, que está no sistema, a gente tem que manter daquela forma. Darlan, mas eu preciso de uma alteração agora. Aí eu vou precisar de um outro ofício, solicitando uma alteração naquela disciplina, naquela carga horária, tá? Porque isso nos resguarda. Então, se caso futuramente tiver alguma situação, por que o pessoal do Bravo mudou a carga horária daquela disciplina? Alguém pediu? Se eu falar bem assim, não, foi o coordenador que pediu, ou foi a equipe da secretaria que pediu, só de boca, o pessoal fala, não, tá errado isso. Então, por isso que a gente pede o ofício, para nos resguardar e para a gente ter um documento também oficial, oficializando aquilo que está sendo pedido, né? Porque a matriz curricular é algo muito importante. A matriz curricular é quem vai organizar a carga horária dentro do sistema, quem vai receber os professores e quem vai organizar as disciplinas dentro do sistema, né, com relação a notas, entre outras informações, componentes curriculares, tá? Então, é basicamente isso. Então, por isso que a gente pede ofício. Então, pessoal, envie os ofícios para a gente. Quando a gente pedir os ofícios, assine os ofícios, né? Alguns municípios têm alguma resistência, acaba não enviando, acaba demorando demais para enviar, mas envie os ofícios para a gente, que é muito importante para a gente poder dar agilidade nos lançamentos de documentos, tá? Muito importante. E qualquer tipo de solicitação, né, alteração, visita, né, que eu acho que ia ter, a gente vai falar ainda sobre isso daí, a gente precisa de um documento oficial da Secretaria solicitando esse tipo de situação, certo? Então, vamos lá. Pronto, o que eu falei sobre a solicitação de reunião. Então, nós estamos disponíveis, pessoal, eu acredito que de às 12, né, e de 1h30 até as 5h30 da tarde, de segunda a sexta, para fazer reuniões online com vocês. Então, por exemplo, Darlan, eu preciso de uma reunião com o meu município, né, de forma online, com os secretários, com os coordenadores, com a equipe da secretaria. Nós disponibilizamos. Então, o analista, ele tem essa
possibilidade de fazer esses momentos com vocês, tá? Basta vocês solicitarem, Darlan, eu quero um momento com você, para a gente falar sobre algumas situações. Eu estou disponível também, basta me avisar com antecedência que eu coloco na agenda, né? Por mais que a gente tenha muitas coisas aqui, eu consigo encaixar aí vocês sem nenhum problema. Então, Darlan, eu quero um momento com a secretária, eu quero um momento com os coordenadores, eu quero um momento com os gestores, vamos fazer, a gente consegue fazer de forma online, estou me referindo de forma online nessa etapa. Para momentos, pessoal, de forma presencial, onde a gente precisa estar no município, a gente consegue fazer também, mas eu quero que vocês entendam que existe um curso também para a gente estar indo no município. Então, por exemplo, nós possuímos 2 endereços atualmente. Nós temos um endereço hoje em Vitória da Conquista, né? Que a gente tem um escritório lá no Hub de Vitória da Conquista e um endereço em Brumado. E temos também ainda, na verdade, são 3 endereços. Um endereço em Salvador, tá? Em Salvador, a gente tem lá um escritório também que funciona em Salvador. Para que a gente consiga atender os municípios, acho que o município mais perto aí que a gente consegue chegar deve demorar mais ou menos 1 hora para ir, né? O nosso município mais perto. E mais 1 hora para voltar. São 2 horas de viagem, vamos supor, mais os treinamentos que acontecem no município, né? Mais alimentação, e a gente vai conseguir atender somente aquele município. Porque a gente tem um deslocamento, a gente tem um trajeto para seguir, né? Imagine se for um município, eu vou colocar aqui os municípios do extremo. Vou colocar Nova Viçosa, se for para me atender Nova Viçosa, né? Se for para mim, para Nova Viçosa, lá no extremo sul. Então, eu vou ficar basicamente quase um dia só viajando, né? Para no outro atender o município, para mais um dia eu retornar. Assim como, por exemplo, Rio Real, né, Vicente? Rio Real acho que a última cidade aí do extremo norte, lá em cima. Aí é um dia para mim ir no município, um dia de treinamento e um dia para retornar. Então, eu queria que vocês entendessem isso, tá? E, assim, existe um custo, né, para a gente ir, custo de deslocamento, custo de carro, custo de hotelaria, custo de alimentação, tá? A gente faz essas visitas, né, a gente não tem nenhum problema em realizar essas visitas, inclusive tem uma pessoa, né, que é o Alan, que ele que realiza esses momentos presenciais também junto comigo, e o restante da equipe, mas geralmente sou eu, Alan, Fábio, né, Daniela também faz alguns momentos, mas para que a gente vá até o município, a gente tem esse custo. Então, às vezes a gente pede uma ajuda do município, né, para arcar com algum custo, né, com transporte, com alimentação, com hotelaria, ou até mesmo quando o município ele já se esgotou, né, da quantidade de visitas que pode pedir, aí a gente acaba passando um orçamento para o município, né, com o custo do técnico, da hora técnica que vai estar indo no município. Então, estou comunicando vocês isso para vocês estarem cientes, né, e poder ajudar a gente também nessa parte, porque é importante. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês, para vocês entenderem também tanto as nossas limitações, né, quanto as nossas forças também, que é o que a gente sempre coloca aqui sobre ferramentas e tudo mais. Certo, pessoal? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. É basicamente isso, né? E tem uma frase aqui de impacto que Marcos colocou nesse material, e um material muito bonito, né? Parabenizar Marcos por esses materiais que ele sempre se dedica muito aí para entregar isso para a gente. Então, a gente tem aqui nesse material, a gente só consegue aquilo que sonhamos com planejamento. Então, é isso que nós fazemos, né? Então, esses momentos de reunião é justamente para que a gente consiga estar se planejando, para que a gente consiga estar se comunicando, né, com antecedência. Por isso que eu falo, ferramentas tem que ter antecedência, reunião antecedência, basicamente com planejamento. A gente planeja o ano letivo todinho de 2026, já tem um planejamento feito, né, para a nossa equipe, o que a gente faz, a gente organiza tudo isso no nosso SAC, né. O SAC, ele é nosso ambiente de planejamento e de demandas, então está tudo organizado, mensalmente, o que a gente tem que fazer, tá? No período do censo, quais são as verificações, o que a gente tem que falar para os municípios, na finalização do ano letivo, né? Por mais que tenha algumas situações específicas, a gente consegue seguir o planejamento com muita facilidade, né? Com muito entusiasmo também, para que as coisas saiam da forma que a gente espera e a gente alcança os resultados que a gente almeja também, certo? Então é isso, vou deixar aqui a lista de presença, vou pedir também para o pessoal mandar a lista de presença aí no chat, quem estiver com a lista de presença, por favor, não sei se a Alan está na reunião ainda, mas se alguém tiver a lista de presença, por favor, mande aqui no chat, pessoal,
o link. Laisa, se você pudesse se comunicar aí com o Marcos, pedindo para ele mandar essa lista de presença para você deixar aqui no chat, seria importante, tá? O pessoal deixa o QR Code aqui, quem conseguir com o QR Code pode ficar à vontade, né? Preencher essa lista de presença. Essa lista de presença ela é muito importante, porque a gente organiza, né, os municípios que participaram. Então, se tiver algum município aí que reclama de alguma situação e não participou das reuniões, a gente vai falar, ó, você não está participando aqui dos momentos que a gente está fazendo, que é um momento importante para vocês tirarem as dúvidas, tá? Eu vou abrir aqui o pessoal que levantou a mão. A primeira pessoa é Maria Isabel. Maria Isabel, pode ficar à vontade, minha amiga. Bom dia. É Darlan, né? Isso, é Darlan. É que eu estou acostumada com a Alan. Bem, eu sou do município de Capela Nova, sou secretária de Educação, estou aqui junto com as minhas ajudantes, né, que é a Vanessa, e também tem a Vanilda e a Regina. E, na verdade, Darlan, a gente anda com muita dificuldade. Esse é o primeiro ano que a gente está com o sistema, e a gente pediu algumas fichas individual, a gente pediu histórico, pediu ata de resultados finais, que nenhuma estava de acordo com a gente. E, assim, a gente tem visto alguns problemas aí, por exemplo, a nossa ficha individual, ela não soma lá no final e ela ainda não bate com as notas do boletim, as do boletim estão certas. Então, eu até comentei isso com o Alan, ele falou comigo que depois a gente tem um momento só para nós, porque a gente ainda não fechou, a gente não sabe direito nem como que usa o botão, assim, eu nem sei se já pode colocar o botão, porque algumas coisas da gente ainda não está feito, não estou reclamando do sistema, não, estou reclamando, na verdade, de nós mesmos, às vezes é a gente mesmo que não está. Sabendo que nós tivemos 2 sistemas de área digital, mas nenhum dos 2, assim, atendeu, entende? Então, a gente agora, esse a gente não está pondo defeito, ele está bom, a gente está se dando bem, está sendo bem atendido, só que a gente está com esses problemas, então a gente precisa agora, nesse mês de janeiro ainda, se possível, nessa semana ainda, na semana que vem, de uma reunião para a gente aprender a fechar, ver como que faz isso aí, como que migra, para ver se a gente consegue começar no ano de 2026, mais no início, porque esse ano a gente começou muito no meio do ano, e isso fez com que as professoras tivessem que fazer o trabalho muito corrido, eu tive que pedir para não fechar hora nenhuma, para que elas conseguissem chegar até o final do ano. Mas, assim, então, esse ano eu queria que a gente começasse mais cedo, e queria também resolver essas questões aí, porque a gente até fez os históricos tudo manual, porque eu tenho que entregar para a escola estadual, que a gente só tem até o 5º ano, e a nossa turma dos anos iniciais, quando termina o 5º ano, elas vão lá para outra escola, e por isso eu preciso mandar os históricos. E, assim, aí eu queria ver se a gente conseguia ter todas essas coisas para que o nosso trabalho ficasse facilitado. Mas eu entendo da dificuldade aí de vocês virem Capela Nova, porque Capela Nova, você não sei a distância que está, mas é muito longe, com certeza, né, pelos lugares que você está aí. Mas uma reunião online, assim, só com a gente, e, tipo assim, a gente abria o nosso computador, explicava direitinho, a gente conseguia acompanhar vocês, porque, vou ser sincera, a gente não está acompanhando muito bem, não. Pronto, perfeito. É Maria Isabel, não é isso? Isso, Maria Isabel. Pronto, perfeito. Ó, eu só vou em Capela Nova se tiver pão de queijo, viu? Se você preparar um pãozinho de queijo com queijinho mineiro, perfeito. Isso aí você pode ter certeza que é a coisa mais fácil que tem. Pronto, perfeito. Travei meu microfone sem querer. Eu vou conversar com o Alan para que a gente tenha uma reunião com vocês para entender, tá? Isso daí que você passou, sobre esses documentos que ainda não estão prontos, né? E para fazer também uma reunião para orientar vocês sobre esse processo de fechamento letivo, tá? Então, vou conversar com ele e aí a gente marca o quanto antes, né? Se possível, até no início da próxima semana, segunda-feira já, quanto antes, ou talvez até mesmo no período da tarde hoje, para que a gente consiga orientar vocês e aí vocês terem mais tranquilidade nesse processo de fechamento. E sobre a questão dos documentos, né, a gente teve um atraso aí em alguns documentos, porque foram muitos pedidos de documentos no ano passado, tanto para alteração de documentos, quanto para criação de novos documentos. Então, como eu expliquei, para a gente criar um documento é um pouco mais complicado, né? Mas alguns processos, como
como para quem está fechando, a gente precisa dar celeridade, né? Então, a gente precisa se organizar para que o município ele consiga ter os documentos tudo organizado. Mas você pode ficar tranquila, que eu já anotei aqui o nome do município, e aí eu vou conversar com o Alan, como o Alan, que é o responsável, né, pelo município aí de vocês, eu vou conversar com ele para a gente poder marcar esse momento, essa reunião, e já discutir sobre isso daí que você nos passou, viu? Tá certo. Eu te agradeço, porque a gente quer ficar com vocês, entende? Porque essa história de ficar mudando é muito difícil, a gente nunca conseguiu, né, chegar num acordo. Então, agora, como vocês estão dispostos a criar os documentos para a gente, tudo, a gente queria ter essas ferramentas, assim, esse ano de 2026, para que a gente possa, assim, trabalhar com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Sim, não, perfeito. O primeiro ano, ele é um pouco mais complicado mesmo, né? E principalmente vocês que chegaram aí na metade do ano letivo, aí acaba sendo mais complicado por conta desses documentos que precisam ser configurados, né? Aí, como é bastante documentos também, aí tem essa situação. Mas você tem a certeza que vai dar certo, viu? E aí nós iremos conseguir ajudar vocês nesse processo de organização dos documentos, de fechamento, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, muito obrigada, viu? Por nada, um abraço. Ana Amélia, pode ficar à vontade, viu, minha amiga? Você levantou a mão também. Pessoal, estou seguindo a ordem de acordo com o que está aparecendo aqui para mim, tá? E aí, Ana Amélia é a segunda pessoa que levantou. Bom dia, Darlan, tudo bom? Bom dia, minha amiga, tudo bem? Tudo jóia. Darlan, aqui em Igaporã, a gente, apesar de ter sido o primeiro ano, a gente conseguiu, né, fazer a finalização das turmas. Tem algumas escolas que ainda não fez o fechamento, mas, assim, eu particularmente, como coordenadora aqui do sistema, eu tive uma preocupação grande em relação aos mapas de aproveitamento, porque, assim, os mapas não foi configurado da forma, né, que a gente solicitou, e assim, chegou agora o pessoal, a moça responsável aqui na secretaria pelo censo, ela precisa dos mapas, né, para poder estar fazendo a finalização lá no censo. E aí, assim, foi feita a correção, mas o que aconteceu? Fizeram a correção, mas também não fizeram do primeiro e do segundo ano, da forma que a gente utiliza aqui. Hoje até Camille me sinalizou que o primeiro ano e o segundo já foi feita essa correção, mas as turmas multi ainda está, né? A gente ainda está com essa pendência aí em relação às turmas multi, porque lá no mapa ele não aparece especificando a série do aluno, primeiro ano, segundo ano, e no caso ele para o censo precisa. Eu gostaria encarecidamente, porque se ela tem um prazo, o prazo já está expirando, e assim eu preciso desse mapa até segunda-feira, no máximo, estourando segunda-feira, porque o prazo para ela também já está, e as escolas precisam gerar esse documento, né, para poder estar entregando ela. Eu pedi a eles para não encaminharem ainda, apesar das outras etapas já estarem prontas, mas para vir faltando, né, aí não é legal. Aí eu gostaria que vocês dessem uma atençãozinha maior em relação a essa questão aí do mapa, né, das turmas multi. Temos também, aqui nós vamos ter, eu vou ter que encaminhar para você aí a matriz novamente do município, porque assim, a gente vai ter uma alteração, tá sendo incluída aí uma nova disciplina aí, a BNCC da computação, e assim, o pessoal aqui, a secretária e as coordenadoras, a gente já sentou, já reuniu, né, já fez até tudo certinho, só que ainda vai passar pelo Conselho Municipal, para aprovação, que eu acredito que essa semana que vem eles já vão reunir já justamente para isso. E aí, assim, vai ter essa alteração, tem uma alteração também do integral, do tempo integral, de uma creche que a gente tem aqui, que acho que no sistema, porque a matriz que a gente encaminhou está 8 horas, e a estação 7, aí a gente vai estar fazendo essas correções, eu vou estar encaminhando para vocês essa matriz aí correta para estar fazendo a inserção já, tudo certinho, para a gente não ter que acontecer igual do ano, né, que a gente teve que mexer
na etapa justamente da EJA, como você disse, por conta de uma etapa informada errada, e depois no censo estava como reposição de fluxo, não. Alguma coisa fluxo, e aqui a gente tinha colocado lá, né, e a gente tem que colocar seguindo o censo para a gente não ter erro lá, né, na hora de fazer a migração lá. Inclusive, o município que optou em nem fazer a migração esse ano aí, o do censo pelo SGE, justamente por conta dessas questões, mas esse ano a gente já vai querer, né, tá fazendo aí tudo certinho. Então, assim, como a gente já tem experiência de um ano, o que a gente viu que foi válido, a gente permanece, o que não foi, a gente está, né, tirando para poder facilitar a vida da gente. Tem outra questão, Darlan, assim, foi solicitado desde o ano passado, que era a parte, assim, que foi uma solicitação geral de todos os coordenadores da rede, né, das escolas. Tem aquela abazinha na parte lá, não tem a validação, aquela abazinha com a observação para o coordenador estar dando esse feedback para o professor lá no sistema mesmo, porque, assim, é como eles questionaram, que eles têm que, eles validam ali ou não validam, aí tem algum feedback, alguma correção para ser feita, mas aí ele tem que, até o professor estar liberado para ele chamar, para conversar e tal, não que isso não vai acontecer, mas estando ali no sistema, é um espaço em branco, não precisa nada, eles mesmos vão lá e digitar, só coloca observação, alguma coisa assim, que aí eles vão dar esse feedback, né, para o professor, e assim a gente gostaria encarecidamente que já começasse o ano de 2026, já com essa abinha lá liberada para esses coordenadores, que a gente teve essa semana, foi a pré-jornada, né, com os gestores aqui, todos os gestores da rede, coordenador, vice, e assim, foi um questionamento, assim, um pedido de forma geral de todos eles, né, a semana que vem já é a nossa jornada aqui também, já com os professores, que as aulas que a gente vai estar iniciando dia 2, e aí, assim, eu também vou estar mandando para vocês aí o calendário escolar direitinho, né, para vocês estarem fazendo aí a inserção, mas, assim, no mais, assim, a plataforma, no início, o pessoal teve um certo receio, sim, mas hoje eu te garanto que o pessoal, todo mundo apaixonado pelo sistema. Então, assim, teve uma aceitação muito boa. A gente sabe que o novo assusta, né? Teve aquela parte, assim, que tem certos professores que eles acabam, né, tendo aquela resistência a mais, mas, assim, hoje, finalizando 2025, se você chegar e falar assim para a rede, acabou o sistema, ninguém quer mais, porque facilitou demais a vida, tanto dos professores, como dos gestores, e até da gente aqui mesmo, da secretaria. Ontem mesmo a gente precisou descobrir uma aluna aqui que estava necessitando aí uma solicitação aí da promotoria, e a gente não sabia de qual escola, vinha aqui no sistema rapidinho, a gente conseguiu. Então, assim, facilitou demais, só que ainda assim, eu acho que ainda precisa de uns ajustes, no caso, né? Porque, como você disse, cada município tem uma necessidade, e aí a gente está tentando ajustar o máximo possível com a nossa realidade aqui, né, para facilitar. Aí eu gostaria só de uma atençãozinha maior em relação a essas questões. E aí, no mais que for surgindo aqui, eu vou passando. Camille, uma pessoa maravilhosa. Era a Alain, né, que estava comigo, mas aí depois, fazendo esse acompanhamento, veio Camille, que está aí sempre à disposição, e qualquer coisa que tenha, eu corro para ela. Tem dia que eu falo, amiga, desculpa, eu estou te perturbando muito, mas é porque realmente a demanda aqui foi um pouquinho puxada. A gente, como vocês sabem, a gente começou já, o ano letivo já tinha iniciado, então foi muito corrido, né? E aí, assim, como esse ano a gente já vai começar do início, a gente quer fazer de uma forma mais tranquila, mais leve, até mesmo para não pesar, sobrecarregar, nem para os coordenadores, gestão. Aí eu agradeço aí a vocês, e estamos aí para mais um ano de perturbação, que vamos incomodar muito, viu? Pode ter certeza, porque as dúvidas sempre tem. Pronto, minha amiga, perfeito. Muito obrigado aí pela sua colocação, tá? Falando aí inicialmente sobre esse mapa que você colocou aí no início.
Já vou ver com a Camille depois como é que está essa solicitação, o que está faltando, viu? Junto com as demandas que vocês estão me passando aqui, para a gente poder estar dando celeridade. Agradeço também o feedback, eu acho que é muito importante, né? E aí, acho que tranquiliza também os municípios que estão iniciando agora, os municípios que estão nesse comecinho de implantação. Sempre, esse processo inicial ele é um pouco mais complicado, né? Principalmente para aqueles municípios que não têm contato, e até mesmo configuração, entender a realidade do município. É um processo que leva tempo, que a gente vai ajustando aos pouquinhos, mas quando a gente deixa 100% também, aí tem municípios que estão com a gente aqui há mais de 6 anos já, né? Que já está 100%, que às vezes eu até sinto saudade, eu falo, cadê o pessoal de Livramento, cadê o pessoal de BACC, de Caculé, de Caetité, que não manda mensagem? Porque o pessoal, como o sistema ficou 100%, né, eles deixaram o sistema nos print, acaba não tendo solicitação, não tendo necessidade de nos contactar, mas a gente sempre está à disposição, viu, para as necessidades aí, vou dar uma olhada, sim, para essas questões que vocês me passaram, tá? Eu agradeço aí a confiança, tá, no nosso trabalho, viu? Um abraço para você. Pessoal, quem não preencheu aí a presença, tá? Que a Alan mandou, que Camille mandou no chat, na verdade, por favor, clique aí, preencha, tá? Para a gente saber quem está presente nessa reunião, os municípios, ok? Leila, pode ficar à vontade, minha amiga. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria começar agradecendo a Camille, porque o que eu perturbo essa mulher mas ela sempre me dá um retorno, quando ela não consegue imediatamente, demora um pouquinho, mas sempre eu tenho uma resposta, e a resposta dentro daquilo que é expectativa nossa, né? Então, acho que todos já a minha colega que antecedeu aí falou que o novo assusta, e foi isso que aconteceu na rede, assustou um pouquinho, mas os benefícios de ter o sistema Bravo na rede não tem comparação, né? As dificuldades dos benefícios. E aos poucos a gente vai se adaptando. O que eu pedi a fala, Darlan, é só para dizer que a gente vai precisar, sim, fazer algumas alterações, não é acrescentar documentos, mas sim alterações em documentos que já as têm. E aí eu pego uma fala sua, quando a gente começa naquele entusiasmo, a gente coloca muita coisa, acrescenta coisa, e quando vai lá na prática, a gente vê que acaba não sendo da maneira que a gente achou que seria, porque muitos professores fazem esse preenchimento no celular, e algumas ferramentas que a gente acrescentou acabou dificultando esse processo. Então, por esse motivo, a gente vai precisar fazer algumas adaptações, e aí eu queria já ver com você, não sei como é que faz essa solicitação de agendamento para fazer essas novas configurações. A nossa matriz também, assim como a da nossa colega, também vai mudar, porque vai entrar a BNCC Computação, é obrigatoriedade em todo o Brasil, né, que se tenha, enfim. E algumas outras coisas que eu fui pontuando, mas que na nossa reunião, como vai ser bem só com o nosso município, a gente vai falando as alterações que a gente vai precisar. E também eu gostaria já de ver com você, você está lá no grupo dos secretários, você vê algumas indagações, né, no grupo de Alcobaça, do secretário de Alcobaça, e a gente precisa também de um momento com esse pessoal, porque o ano todo pode dar certo, mas se a finalização que é com os secretários não der, a gente sabe o problema que é a vida escolar, é documental da criança, não importa como ele foi, mas o que vai dar aí segurança para o resto da vida são os documentos finalizados. Então, esse pessoal eu considero muito importante nesse processo. Queria ver com você, não sei se a gente consegue uma reunião presencial, eu prefiro que seja presencial, mas se a gente não conseguir que seja online, a gente vai se falando aí para o quanto antes a gente fazer essa reunião com esse pessoal. E agradeço mais uma vez a Camille, viu? Espero conhecer a Camille pessoalmente. E tem que ser presencial, minha amiga, porque no ano passado a gente não conseguiu, né? E está indo no a gente até tentou, mas vocês estavam viajando, aí não deu certo fazer esse momento, né? Então, ele faz parte do processo de implantação do município. Então, como não houve a implantação ainda no município, com esse momento presencial, a gente tem que fazer, tá? Eu vou entrar em contato com você, tá? Através de Camille, para a gente poder ver uma melhor data aí, para a gente marcar
tanto essa reunião online, para a gente falar sobre essas mudanças que você indicou aqui, quanto também para a gente falar desse momento presencial, porque que não houve, uma vez que não houve aí no município ainda, tá? Perfeito, muito obrigado, viu, pelo seu retorno, seu feedback também, fico muito grato aí por essa sua fala. Marineide, pode ficar à vontade, viu, minha amiga? Bom dia. Bom dia. Vou permitir aqui o acesso. Já fui bastante contemplada na reunião e também com as respostas das colegas. Eu vou ser bem objetiva, eu tenho aqui 2 pontos somente que eu preciso de esclarecimento. Eu não entendi muito bem o SGP e também a questão da frequência do Fundamental 1 aqui de Ribeirão do Largo, que a gente teve algumas queixas dos pais, porque quando o professor lança a falta, não consta um dia, consta todas as disciplinas. E aí, como tem a questão do Bolsa Família, né, então alguns pais, né, ficaram chateados pelo número alto de faltas. Aí é só isso mesmo, as minhas 2 questões. Pronto, minha amiga, perfeito. Sobre o SGP, ele é o Sistema Gestão Presente, né? O sistema Presença. Ele tem como objetivo e finalidade fazer um acompanhamento mais efetivo da educação nos municípios, principalmente o que diz respeito às situações que ocorrem durante todo o ano letivo, né? Diferente do EducaCenso, que a gente envia os dados em um período, né? A gente comunica o censo em um determinado período, o SGP, ele quer acompanhar mensalmente o que acontece na educação. Ou seja, ele quer saber se naquele mês o aluno Jefferson ele foi transferido, né? E se no outro mês o aluno Jefferson retornou, ou se no mês 4 o aluno Mário está como desistente, tá? E também informações sobre a presença, tanto isso de alunos, quanto também de professores, tá? Basicamente isso. O que está na etapa inicial é justamente a coleta das informações das matrículas dos alunos, das situações dos alunos. Ou seja, é um acompanhamento mesmo mensal para entender essas movimentações que acontecem na escola. Então, o EducaCenso, ele quer saber isso, né? Para saber a frequência do aluno mesmo, tá? Assim como também a questão da frequência que é inserida pelo professor. Neste momento, alguns municípios foram contemplados com a primeira etapa. A gente está ainda na primeira etapa do processo. O SGP ele vai ser algo nacional, né? Então, ele vai estar disponível para todo o Brasil. Mas, nessa primeira etapa, que ainda acredito que estamos na primeira etapa, apenas alguns municípios foram contemplados. Essa contemplação ela tem como principal objetivo fazer um teste, identificar as dificuldades, verificar plataformas que conseguem se adequar, né, a esse processo de API, então teve como essa finalidade. Eu acredito que o seu município não foi contemplado, porque todos os municípios que foram contemplados, né, nessa primeira etapa, nós mandamos mensagem para esses municípios, nós criamos um grupo, né, e inserimos esses municípios nesse grupo. Mas se caso você tiver alguma informação de que seu município foi contemplado, a gente pegou uma lista, teve a lista de municípios que foram contemplados, e a gente foi entrando em contato com esses municípios, tá? Sobre essa questão da frequência do Fundamental 2, aí eu vou ter que verificar com o analista responsável, que eu acredito que é Elisa, né? Fundamental 1. Do Fundamental 1, perdão. Pronto, sobre a frequência do Fundamental 1, não deveria ser por disciplina, né? O Fundamental 1, como é por dia, deveria estar as faltas por dias. Eu vou verificar com Elisa essa situação para a gente corrigir o quanto antes, tá? Isso não pode estar disponível se caso vocês trabalham por dia e não por disciplina no Fundamental 1, tá bem? Obrigada. Por nada. Deixa eu só anotar aqui. Pronto. Perfeito. E para a gente poder finalizar, pessoal, o nosso momento, tem a fala de Mércia aí. Mércia, pode ficar à vontade, viu, minha amiga? Eu acho que Mércia não está... A gente não está lhe ouvindo, Mércia, então eu vou passar a fala para Denis, tá? Denis, pode ficar à vontade, meu amigo. Bom dia a todos. Darlan, o objetivo mesmo é só passar para agradecer a parceria aí durante o ano, entendeu? E para a gente aqui, que iniciou com vocês desde 2019, o sistema vem fazendo uma transformação muito grande.
E graças a Deus, essa semana a gente esteve aqui com ele e conseguimos fechar mais um compromisso aí, né? Então, assim, eu só queria mesmo agradecer a vocês todos e, principalmente, como a gente costuma dizer, que a gente não tem uma coordenadora aqui da Bravo, né? A gente tem um anjo da guarda aí. Então, Leisiane, se ela estiver por aí, fica meu agradecimento a ela. Ela sabe disso, que a gente já brinca com ela, já fala que é o anjo da guarda, porque, assim, ela atende a gente de uma forma que diretores, todas as escolas ficam surpresos com a educação e a forma como ela trata a equipe todinha aqui. Então, Leisiane, para mim, a gente costuma brincar aqui que é o anjo da guarda. Eu falei com ele até esses dias que ele colocou um anjo da guarda lá que está aqui em parceria mesmo com a gente. A você, a Darlan, né, todas as vezes que eu preciso que eu entre em contato, vocês respondem. Então, assim, o que eu gostaria mesmo era de dar esse feedback, né? Vamos fazer agora, nós começamos em 2019, 7 anos juntos aí. Espero que continue mais enquanto eu estiver por aqui, né? Já são 7 de programa e 15 de censo. Então, assim, é mesmo um feedback para vocês. E também, assim, eu gostaria até de dar um ponto para os outros municípios. Eu acho que é muito interessante a pessoa que é responsável por censo também estar em frente à Bravo, porque facilita muito o trabalho. Não fica uma coisa quebrada, entendeu? Você estando no censo e na Bravo ao mesmo tempo, você consegue fazer essa busca de dados mais rápido, você consegue até acompanhar a forma como o censo está sendo, como está sendo encaminhada essas informações para o censo, né, que é fundamental. Então, assim, os municípios que estiverem aí ouvindo, que pensem nessa possibilidade, que eu sei que é complicado, cada município tem sua forma política de trabalhar, mas facilita muito a pessoa que está na coordenação da Bravo já está também com o censo. Isso aí eu falo porque são 15 anos de censo, mais 7 na Bravo, e tem ajudado bastante, a gente não se perde, né? Porque quando você tem uma coisa quebrada, fica bem mais complexo para você estar buscando resultados. E também um outro ponto, o SGP, né? Esse SGP aí que a gente estava numa preocupação e quando montamos a parceria, graças a Deus, quer dizer, foi uma dor de cabeça a menos para mim e uma dor de cabeça a mais para vocês, mas está valendo, né? E assim, tem me ajudado muito porque quem anexou, ou seja, quem foi contemplado com o SGP, percebeu que não é uma coisa fácil, que tem muitas tabelas para ser preenchidas manualmente, e com a parceria de vocês a gente não teve nem não teve nem essa preocupação. A preocupação nossa é manter o sistema com informações corretas, né, sem ter que estar inventando modelo, sem ter que estar inventando nada, e para que tudo dê certo. Então, assim, eu só queria agradecer mesmo a parceria aí do ano, e um abraço para vocês, e que meu anjo da guarda permaneça junto aí com a gente aí, porque a parceria é bem forte. Perfeito, Denis. Gratidão, viu, pela sua fala. Eu acho que esse tipo de fala, né, assim como os outros colegas também nos deram esse feedback, é o que faz a gente acreditar no nosso trabalho, né, como eu já falei, e aquece o nosso coração. Acho que, às vezes, a gente acaba recebendo muita demanda, né, somente cobrança, faz esse ticket, eu preciso dessa prioridade, né, e eu acho que esse tipo de fala acaba fazendo com que a gente tenha um fôlego a mais, né, uma respiração a mais para a gente continuar desenvolvendo o trabalho que a gente desenvolve. Então, muito obrigado pela sua parceria também, tá? Por esse feedback, que é muito importante para a gente. Vou ler aqui algumas mensagens no chat rapidinho, pessoal. Então, eu tenho Leda aqui, ó, que falou sobre os novos menus que existem dentro da plataforma. Leda, nós criamos materiais de atualização todos os meses. O material desse mês ainda não saiu, tá? Mas a gente vai falar sobre o novo ambiente de acesso ao sistema, né? Deixa eu até abrir aqui rapidinho. Então, a gente mudou o site, como vocês podem ver. A gente não falou ainda dessa mudança aqui, tá? A gente mudou esse ambiente também, onde a gente consegue escolher aqui o município de acesso, ó. E tem essa nova
esse novo layout aqui também no acesso, né, onde a gente coloca o nosso usuário, ficou muito mais prático, mais tecnológico também, né, visual, e é uma mudança que a gente vai trazendo aos pouquinhos dentro do sistema, porque a gente não pode mudar tudo de vez. Imagina se a gente mudasse a plataforma toda de vez, imagina a loucura que seria. Aí a gente colocou também a opção de esquecer minha senha. Agora vocês conseguem, mudar a senha de vocês através desse ambiente aqui, tá? Então ficou prático, ficou bem mais tranquilo. E dos outros campos e dos outros ambientes, a gente vai lançar um material de atualização que é enviado para vocês todos os meses, tá? Mas a gente pode falar mais sobre essas ferramentas também em outro momento. Eu posso trazer também para essas nossas reuniões. Milena de Cafarnaum falou que está com esse mesmo problema na frequência do Fundamental 2. Eu anotei aqui, viu, Milena, seu município. Mariana também, minha amiga de Yuyu. Eu anotei aqui seu município para a gente verificar, viu, Mariana, com cuidado dessa situação. Falou que tem essa situação no integral, eu preciso entender também com o pessoal. Ana Amélia perguntou como fazer para ser contemplado pelo SGP. Foi um sorteio, provavelmente, minha amiga, que foi feito, né? E aí alguns municípios foram contemplados e outros não, mas não tem a ver, eu acho que foi mais sorteio mesmo, né? Não tem a ver com desenvolvimento, essas coisas, não. Acho que foi um sorteio, eles sortearam só mesmo para teste, tá? É um teste inicial, ok? Na verdade, eu acho que foi até uma pesquisa, né? Acho que eles perguntaram aos municípios que queriam aderir, aí os municípios comunicaram, mas eu acredito que nesse momento não tem como mais fazer essa solicitação para adesão, porque aí eles vão liberar para todo mundo de uma só vez, possivelmente, tá? ID perguntou se a gente vai explicar o SGP para o secretário. ID, o SGP, ele não... O que o secretário precisa fazer? Eu vou até mostrar para vocês bem rapidinho, pessoal. Vai ser bem rápido, tá? Não vou tomar muito tempo, porque já passou do tempo da nossa reunião, mas... eu vou mostrar para vocês o SGP aqui, para vocês entenderem. O SGP é essa ferramenta aqui, que está aqui embaixo. Dados SGP acima do campo censo aqui na escola. E aí é esse ambiente, Aqui tem algumas informações explicando o que é o SGP, tá? E aí a gente tem um processo de validação. O que a escola precisa fazer, pessoal? A escola só precisa manter as informações atualizadas, tá? Então, o sistema... ele já vai indicar o que está faltando. Isso, inclusive, vai nos ajudar para o período do Educacenso. Então, deixa eu abrir aqui uma escola rapidinho, só como exemplo. Eu vou utilizar... Darlan, Oi. quando eu falo secretário, seria no caso do secretário de Educação, que para isso ele precisa aderir, né? Isso. Querer participar dessa forma ou seguir da mesma forma que acontece, né? Aí eu queria saber se vocês, como sistema, têm esse contato para explicar ou só nós, coordenadores? Não, a gente pode sim. Então, quando, por exemplo, porque assim, a gente iniciou junto com o SGP, né, com o período de teste. Então, possivelmente a gente vai enviar um comunicado para falar sobre o SGP, né, de forma oficial para todos os municípios. É porque eu falo por alto, né, como uma ferramenta que está melhorando aí os processos dos municípios, mas futuramente a gente vai enviar esse comunicado, vai ter esse contato com o secretário, com toda a equipe, a gente vai criar material para falar, viu? Então você pode ficar tranquilo. Entendi, é porque no caso do nosso município não foi contemplado ainda, mas eu até falei por alto também com ela, só que a gente vê que a preocupação por conta do censo ter dado tanto trabalho no ano passado, eles já ficam assim, né, com medo de ser mais um problema. E aí seria bom se o sistema também, além da gente, né, tivesse esse momento de explicar como é que é tranquilo, né? Como é que vai ser. Sim, não, perfeito, perfeito. A gente vai ter esse momento, sim. Só para explicar mais ou menos, quando existe alguma pendência aqui no SGP, ele aparece aqui como inválido, tá? E aí ele sinaliza o que é. Quando a gente passa o mouse aqui, que vai aparecer o número 1, aqui está aparecendo 0 porque não tem, porque... o pessoal que atualizou todas as informações, quando a gente passa o mouse aqui, fica as pendências. Aí, quando eu passo também o mouse aqui no que está recomendando, está falando que o e-mail é ausente ou inválido, né? Aí, para ficar 100%, teria que ter um e-mail. Mas como nem toda criança tem e-mail, né? É uma solicitação que o SGP pede, mas nem toda criança tem e-mail. Então, fica dessa forma aqui, tá? Mas não quer dizer que tem problema. Então, todos esses alunos aqui, estão prontos para ir já para o SGP.
Aqui está dizendo que só tem 30 prontos, mas todos esses alunos, no total de 134, já estão prontos para ir para a SGP. Ok? Pessoal, Cirleide falou aqui que a plataforma está em 99,9% melhor, né? Só falta o planejamento dela. Inclusive, eu estou em discussão com a equipe, viu, minha amiga, para entender, né? Lisiane já me passou que você ia falar também sobre essa situação na reunião, me mandou o relatório, né? O planejamento lá que você mandou. A gente está em discussão, tá? A gente está preocupado com essa questão aí também, tá? Pessoal, é isso, tá? Eu não vou mais demorar aqui, porque já passou 1h30 da nossa reunião. O objetivo é da nossa reunião ser uma reunião curta. No próximo mês, a gente vai ter outros momentos, então podem trazer a solicitação de vocês, tá? Eu vou deixar somente Mércia e Roseli falar rapidinho. Mércia, pode ficar à vontade, se você estiver aí ainda. Bom dia, Darlan. Bom dia. Na hora que eu fui ativar o microfone, acabei saindo da reunião. Minha demanda aqui, no caso, é até um pouquinho grande, mas como eu não estou na secretaria, acabei deixando lá, e eu não sabia da reunião. Na verdade, eu sou nova, eu tenho só 2 meses para 3 meses que eu estou no Bravo, tenho um pouco de dúvida ainda, e o secretário também é novo, ele só tem 7 meses que está. Alguma coisa que eu anotei, que a gente teve um pouco de dificuldade aqui, o Fundamental 1, ele também tem a grade curricular por disciplina no 3º, 4º e 5º ano. E aí foi colocado também só por dia. E aí o professor chegava no primeiro horário, lançava a falta e ele ficava com falta nos 5 horários. Eu já até anotei para encaminhar um ofício, solicitando também que seja pela grade curricular por disciplina. Essa demanda que eles tiveram a reclamação, né? E aí eu falei, talvez também não foi passado para o suporte aí, no caso de Laís, que é uma pessoa maravilhosa, e já entra em contato comigo quando eu faço alguma demanda, passo para ela já vem já com a resposta. O bom é que ela demora um pouquinho, mas já vem com a resposta. Tem uma reunião que eu fui em Conquista, Vitória da Conquista, e Darlan falou que tinha uma reunião presencial, que queria fazer com o município, e aí você falou que não, dessa reunião que seria online, aí eu queria entender se essa reunião poderia ser presencial lá em Vitória da Conquista. Ô, minha amiga, qual é o seu município mesmo? É o de Planalto. Planalto. E aí, o coordenador está viajando, então eu falei com ela que poderia ser início de fevereiro, porque nossa jornada pedagógica acontece logo depois do carnaval. Mito, antes do carnaval, e as aulas começam no dia 9 de fevereiro. Então, seria interessante se pudesse agendar essa reunião já para o início de fevereiro. Tem uma outra questão que foi sobre a fonte da caderneta, mais ou menos lá para novembro, que eu entrei, a fonte estava muito grande. Regularizou, porém, acabou fazendo a impressão do primeiro ano da Escola José Coelho Costa com a fonte que não dá para enxergar nem os conteúdos. Foi impressa dessa maneira, não conseguiu resolver. E aí o coordenador entrou em contato comigo, falei, faz a impressão do jeito que está aí mesmo, porque até agora não teve retorno, então ficou com a letra minúscula. Só a turma do primeiro ano da José Coelho Costa, só. O restante foi normalizado. Sobre a matriz curricular, o coordenador está ainda verificando, porque vai ter uma modificaçãozinha, eles estão criando uma nova etapa que seria para jovens e adultos, mas com a modalidade que antigamente existia sobre o TOPA, que era das pessoas mais idosas. Então, eles estão vendo a possibilidade de ter aqui no município. Então, ele ainda está analisando, por isso que eu não encaminhei ainda a matriz curricular. Darlan, uma questão que o pessoal reclama muito, assim, eu tive um probleminha, principalmente em 3 escolas. Eles inserem os conteúdos, salvam, quando foi no final do ano, a maioria tinha desaparecido. Aí, o professor tornou a inserir, eu entrei em contato, inseriu novamente, aí alguns ficaram salvos, outros não, depois outros não quiseram mais inserir. Resultado, a caderneta está assim,
muito vago. Alguns conteúdos não foram preenchidos porque eles não quiseram mais preencher, porque não estava salvando. Eu não consegui entender por que não estava salvando. Pronto, minha amiga, perfeito. Ó, sobre essa questão da visita, eu precisaria de um ofício, tá? Então, você coloca direitinho a data, o horário, como é que seria, e aí pode ser sim presencial no escritório, lá no auditório em Vitória da Conquista, né? Na Hub, nosso escritório, mas eu precisaria desse ofício fazendo essa solicitação para que eu possa enviar para o pessoal da administração e do financeiro, tá? Sobre a questão dessa caderneta, eu vou verificar com a responsável, acho que é Laísa, né? Laísa. Com a responsável, por que está ainda com essa fonte pequena em uma turma, né? Como é uma turma, é algo específico da turma, então eu vou ter que analisar o que está acontecendo ali. E sobre essa questão dos registros de aulas estarem desaparecendo, aí eu precisaria também sentar contigo para entender melhor, porque não é comum, né? Existem algumas situações que eu até expliquei, acho que em momentos anteriores, que é o caso do professor, ele inserir primeiro os campos de livre digitação lá embaixo e depois inserir a habilidade lá acima. Quando ele clica na habilidade, a página atualiza e o que ele inseriu lá embaixo não salva, porque ele não clicou no botão salvar. Então, pode ter essa situação, mas isso daí eu preciso entender. Mas o sistema, ele não soma informação, né? Uma vez que o professor ele insere ali, não perde. Desde o momento que ele copia e cola alguma informação ou digita, aquela informação ela já sobe para o servidor. O sistema ele já entende o que foi inserido, né? Mas a gente consegue fazer uma análise, mas por isso que eu precisaria sentar contigo e conversar. Entendi. Darlan, tem uma outra questão que a caderneta de frequência de algumas escolas, eu não sei, talvez foi a nova coordenadora que acabou passando. Aí tem dois modelos, uma que você faz, que ela está toda branquinha, e a outra que está no verde, que é como se já tivesse com presença. Essa verde que está com presença, a semana passada eu fiz uma reunião, e aí eles me solicitaram que fosse retirada essa caderneta já com a presença, para lançar só a ausência. E aí eu falei que eu vou solicitar também junto no ofício, porque eles falam assim, como assim? Se o professor não fizer a chamada, ele já está lá com o presente. Sim. Então, o interessante é que seria todo branco, ele colocar o presente e o ausente. E lá está como se fosse presente. Então, o pessoal está tendo essa dificuldade nessas... E não são todas as escolas. Provavelmente, eu verifiquei que são algumas escolas, se eu não me engano, é do Fundamental 1 só. Existe essa caderneta já preenchida. Certo. Pronto. Perfeito, minha amiga. É possível, sim. Vou pedir para a Laísa anotar essa situação também para a gente poder resolver, viu? Viu. O mais é só, quero agradecer. Sou novata, então já falei para a Laísa, tem um pouquinho de paciência comigo, viu? Mas o mais está tudo bem, pessoa maravilhosa. Nada, obrigado, minha amiga. Obrigadão, viu? Obrigada. Poder finalizar, pessoal. Roseli, você quer falar alguma coisa? Você está com a mão levantada aí também, minha amiga? Vou tentar ser bem breve aqui, viu? É só mesmo complementando a fala de Denis, quanto a pessoa trabalhar com o censo, trabalhar também com o sistema Bravo, é bastante relevante. É o que eu sempre coloco aqui, friso bastante com as escolas. Eu não quero que trabalhe em grupo, porque se você trabalhar em equipe é melhor. Então, se você parar para analisar, a Bravo está à frente do censo, porque todas as configurações são feitas na Bravo, para poder ser feita a migração. Então, se não preencher corretamente com tudo que se pede, automaticamente vai dar errado, né? Então, eu peço aqui para as duas pessoas que trabalham sentarem, preencher a Bravo, faça a correção, pronto, tá ok para migração? Ótimo. Chegou lá no censo, imprimiu os relatórios, que ano passado, foi péssimo com esse sistema aí, essas atualizações aí, que não deu nem para a gente estar baixando os relatórios direitinho para a gente estar conferindo, né? Para ver se estava tudo ok. E o tempo também correu bastante, né? E ficou difícil. Mas aqui a gente frisa muito as duas pessoas trabalharem junto, porque dá certo, né? E quanto à questão para 2026, assim, vou querer aquele suporte um pouquinho maior, por conta do ano anterior, nós não tivemos os projetos vinculados no sistema, por conta dos componentes, porque só somente 5, 6 atividades, e aí
aqui nós trabalhamos mais. E aí ficou uma dificuldade tão grande para a gente estar colocando o sistema. E esse ano, com fé em Deus, a gente vai colocar os sistemas aí na Bravo, para os coordenadores terem acesso, os monitores, a gente ter aquele controle maior, porque eu sempre digo, a Bravo, o sistema é perfeito, mas se você não preencher ele corretamente com tudo que se pede, ele não vai ter os relatórios esperados, né? Então, vou solicitar esse suporte maior esse ano, até assim umas reuniões também que a gente vai precisar solicitar aí, para você estar dando esse suporte para a gente aqui com a equipe dos projetos. Nós temos aqui 4 projetos grandes, importantes, e que está dando certo, né? E aí a gente precisa colocar ele no sistema. Certo, Darlan? E no mais, vocês aí, sempre quando a gente solicita, tá sempre nos atendendo, né? Sempre com uma agilidade. E temos alguns documentos aí que a gente precisa ainda fazer algumas atualizações, né? Para deixar 100% para a gente, conforme o nosso município precisa, certo? Bom, minha amiga, perfeito, obrigado, viu? Excelente fala aí, realmente tem que estar junto aí, né? O coordenador com o pessoal do censo, e a plataforma, ela é basicamente o que se alimenta, né? Se a gente não alimentar ela, de fato, ela não vai entregar aquilo que a gente busca, que são os relatórios dos dados, né? E o coordenador precisa ficar por dentro também, né? Do que precisa alterar, do que precisa inserir, tá? São muitos relatórios que tem disponível no SG Bravo, a gente consegue ocultar os relatórios que vocês precisam, inclusive tem uma ferramenta que o próprio coordenador consegue ocultar, organizar lá os relatórios bonitinhos de acordo com a necessidade, mas é basicamente isso, tá? Agradeço a participação, Edienane colocou aqui sobre os projetos que eu estou inserindo no ambiente, né? Disponibilização do gestor, se tem como melhorar essa função. Vou verificar, viu, minha amiga, essa questão. Tem aqui já um ticket criado sobre a questão dos ambientes, tá? E eu vou estar verificando isso daí com o pessoal quanto antes, para a gente não iniciar sem um posicionamento sobre essa questão. Bem? Pessoal, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Preencha a frequência, não esqueça disso não, tá? Espero ver vocês no próximo mês também, tá? Vamos participar desses momentos. Os municípios que me passaram situações, seja no chat, seja nas falas aqui, eu vou estar verificando com os analistas e vendo uma prioridade sobre as situações, tá? Mas eu desejo para vocês um excelente fim de semana, um excelente dia, que Deus abençoe a vida de vocês, o 2026 de vocês, e que dê tudo certo, né? Que a gente consiga cumprir aí com aquilo que a gente planeja, né? Que o nosso planejamento para 2026 seja um planejamento leve, tranquilo, muito dedicado, muito profissional, e que a gente consiga fazer todos os projetos aí que a gente tem darem certo, tá? Claro, com a ajuda de vocês à frente aí do sistema no município, que é o que importa também para a gente. Então, um abraço no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo mês. No próximo mês a gente se vê, né? Vai ter municípios que eu vou ver antes, mas de praxe, no próximo mês a gente tem a mesma reunião dessa. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.